Bom, hoje nós temos a honra de receber a grande profissional que é a Bianca Simão. Bianca, eu tenho um carinho muito especial por ela, pela profissional que ela é e pela pessoa que ela é. E ela está aqui essa noite para ministrar para a gente esse mini curso, né? Esse workshop que tem como tema transtornos e dificuldades de aprendizagem. Como o professor poderá identificá-los em sala de aula? Então, para vocês conhecerem um pouquinho da Bianca, a Bianca ela é psicopedagoga clínica, graduada em pedagogia pela Universidade Estadual de Maringá, UEM, pós-graduada em psicopedagogia clínica e institucional, pós-graduada em educação especial, pós-graduada em arte e terapia no ambiente escolar e é certificada em disciplina positiva pela PDA USA. Ela é chique, gente, vocês estão vendo, né? Graduanda também em psicologia, então ela é como nós, gosta de estudar, está no 9º semestre, está no finalzinho do curso de psicologia, e ela atua com crianças pré-escolares, crianças com dificuldade de aprendizagem e orientação à paz. E ela também atua com formações, cursos e mentorias para profissionais da infância e da educação. Então, Bianca, seja muito bem-vinda a esse encontro. A palavra é toda sua, pode brilhar nessa nossa noite de hoje. Fique à vontade. Oi, pessoal, boa noite para vocês. Paty, obrigada mais uma vez. O carinho é super recíproco, viu? Paty já foi minha mentora também, temos uma super caminhada aí juntas, né? Gente, uma honra estar aqui com vocês, né? Futuro profissionais, pedagogos, pedagogas, psicopedagogos, né? Eu acho que a maioria aqui, né, Paty? Pedagogia, psicopedagogia. Como a Paty já falou, eu sou estudante, né, igual vocês. Faz tempo que eu sou estudante, tá? Tá demorando para eu sair dessa área, sabe, gente? Eu saio de uma pós, vem outra, aí vem outra graduação, e essa é a nossa vida, né? Para sempre buscar ser melhor, ser uma profissional melhor, se diferenciar na carreira, né? Algo que eu sempre falo que não existe mercado saturado, né? Não existe mercado saturado para pedagogo, para psicopedagogo, para a área de vocês. O que acontece é que a gente precisa se destacar, né? Não é só ali fazer a graduação e achar que tá tudo perfeito, né? A gente precisa ter o nosso diferencial, continuar essa caminhada, né? Pós-formação, com graduações, cursos. Então, isso que vai fazer a gente se destacar, tá? Então, né, obrigada mais uma vez. Eu vou apresentar os slides aqui para vocês, gente. E aí, quando eu compartilho os meus slides com vocês, eu não consigo ver vocês, infelizmente. Eu queria ver vocês. E aí, eu não consigo ver as perguntas se tiver. Então, vamos fazer assim: eu vou compartilhar minha tela, os meus slides, eu não vou ver vocês, não vou ver as perguntas, tá? Mas aí eu vou falando um pouco, eu interrompo o compartilhamento, volto aqui para ver se tem alguma dúvida e a gente vai conversando, combinado? Combinado. E se tiver alguma coisa aqui no chat, perguntem, viu, gente? A Bianca tem muita experiência para compartilhar aqui com a gente. E eu também falo, Bia. Se eu ver alguma Fala coisa para aqui, eu mim, te fala, falo. Bia, volta aqui, aí eu interrompo e volto aqui na tela, tá? Beleza, combinado. E aí você vai me falando do tempo também, que eu gosto de conversar, sabe, gente? Quando o assunto flui, você nem vê a hora passar. Então, a Paty vai mediando Fica aí, tá? tranquilo. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Aí, Paty, só me fala se você tá vendo. Tá aparecendo aí? Tá sim. Tá? Então, beleza. Gente, então, ó, fiz aqui os slides para vocês, porque eu, como uma boa pedagoga, eu gosto de um slide, eu gosto de ter uma didática, né, que facilite a compreensão. Então, eu gosto de aprender com slide e eu faço slide para as minhas aulas. Então, eu preparei aqui para vocês, se caso, né, vocês forem fazer anotações, né, para melhor ser a aprendizagem de vocês e a experiência aqui hoje. Então, o tema aqui, né, desse workshop de vocês, né, é transtornos e dificuldades de aprendizagem. Como o professor poderá identificá-los em sala de aula? Então, eu vou trazer um pouco, né? Eu falo um pouco o quê? Porque esse assunto, gente, a gente poderia ficar nem horas, né? Dias falando sobre isso. Então, eu tentei trazer aqui, né? Hoje, vou tentar trazer
assuntos principais, que, por exemplo, eu sentia falta, né, quando eu era graduanda em pedagogia, em psicopedagogia, e hoje eu posso passar isso aqui para vocês, tá? Então, mais um pouquinho aqui da minha formação, igual a Paty já falou, não vou repetir, né? Eu já atuei em sala de aula, então eu atuei por 5 anos em sala de aula, eu fui professora de educação infantil por 5 anos, e hoje eu vivo só de psicopedagogia, então eu vivo exclusivamente de psicopedagogia clínica, tá? Então eu atuei, né, há mais de 8 anos com educação e infância. Não deixem se enganar por essa cara de nova, né? Porque às vezes eu falo 8 anos e a pessoa, ai, mas quantos anos você tem, né? Porque não faz sentido. Então, não se enganem com essa carinha, tá bom? Então, gente, aqui, né, para vocês, podem colocar aí no chat também, para depois eu ver, se vocês sabem, né, qual a diferença entre uma dificuldade e um transtorno. E às vezes essa pergunta pode parecer um pouco óbvia, né? Mas eu sempre falo que o óbvio precisa ser dito, tanto para profissionais como para pais, né? Para todo mundo que está atrelado com infância, educação, porque às vezes a gente tem essa dificuldade, né? Em saber dividir o que é um transtorno, o que é uma dificuldade. Você, professor, futuro professor, né? Pedagogo. Às vezes você vai estar com um aluno, né? Ou vai estar com um aluno da sua escola, você está trabalhando na gestão dessa escola, e aí você não sabe diferenciar. Às vezes tem critérios ali naquele aluno, né? Que você precisa ter esse olhar para saber realmente diferenciar de uma dificuldade, um transtorno. Você, psicopedagogo também, né? A gente precisa mais do que nunca saber fazer diferenciar. Por mais que eu, Bianca, né, psicopedagoga, eu não vá dar um diagnóstico, né? Eu não dou um diagnóstico, mas eu preciso levantar isso aqui, levantar essa hipótese diagnóstica para eu fazer os levantamentos, os encaminhamentos necessários, pensar numa intervenção positiva para o meu paciente, tá? Então, o que diferencia a dificuldade de um transtorno? Antes de eu entrar, né, e trazer essa diferenciação para vocês, tem um ponto muito importante que a gente precisa, que eu preciso trazer aqui para vocês, que é a questão do desenvolvimento infantil. Eu sempre falo que, para a gente entender de transtornos de aprendizagem, de dificuldade de aprendizagem, a gente precisa ter bases de conhecimento, né? Não adianta eu querer entrar na área da educação, entrar na área da pedagogia, psicopedagogia, e já querer cair de cara no tema transtornos de aprendizagem. Eu preciso ter um respaldo teórico, eu preciso dessa base. E essa base, eu ter essa compreensão e estudar sobre desenvolvimento humano, sobre desenvolvimento infantil, porque é isso que é a base de todo o transtorno também. Eu entender de desenvolvimento infantil é eu entender de habilidades físicas, socioemocionais, biológicas e cognitivas. Então, eu preciso ter esse entendimento tanto no âmbito educacional, tanto no âmbito clínico, né? Para eu realmente ter um olhar diferencial diante do meu aluno, diante do meu paciente. Então, quando eu, né, em momentos que eu estou falando sobre essa temática, eu acho importante trazer essa pincelada, né, e trazer isso para vocês, da importância de ter essa base sobre desenvolvimento infantil, para depois a gente ir, né, tendo essa compreensão disso mais complexo, que é o transtorno de aprendizagem. E eu falo isso porque eu vejo muito isso na fala dos estudantes, e eu, quando eu estava fazendo a minha pós de psicopedagogia clínica, anos atrás, eu tinha essa ânsia, né, de, nossa, preciso de transtorno, preciso aprender, mas eu não tinha base, que era o desenvolvimento infantil, o desenvolvimento humano. Então, eu preciso compreender isso minimamente para eu poder avançar e ter essa compreensão de transtornos de aprendizagem, tá? E até coloquei aqui, eu gosto muito de imagem, tá, gente? Eu aprendo muito visual. Então, eu gosto de imagens, eu gosto de desenhos para exemplificar aquele conhecimento. Então, por isso que eu trouxe aqui essa imagem para vocês observarem o desenvolvimento cerebral na primeira infância. Então, olha só, essas imagens, gente, eu uso em orientação de professores, em formação de professores, em orientação de pais, tá? É uma informação que a gente sempre tem que passar para frente. As pessoas precisam conhecer sobre isso, tá? Então, ó, o desenvolvimento cerebral. Até os 9 meses, olha só o crescimento da massa cerebral da criança.
Olha o pulo, gente, de 9 meses a 4 anos, olha o ganho, um ótimo ganho, né? Olha a potencialidade que esse cérebro da criança avançou. Agora, olha de 4 anos para a idade adulta. Não cresceu muito, né? Olha só, não teve um crescimento exponencial, assim, do cérebro, do desenvolvimento humano, do ser humano. Mas olha a importância ali dos 9 meses aos 4 anos, o super salto que deu. E isso, gente, creio que às vezes muitos de vocês já escutaram falar, é que na primeira infância ali, né, nos pré-escolares, acontece maior conexões sinápticas, né? Então, por isso que a gente fala, quanto antes a criança receber essa estimulação, melhor para o desenvolvimento dela. Ali de 0 a 6 anos é o período sensível de desenvolvimento. Então, por isso que é importante a gente estimular de maneira, né, significativa a criança, porque depois realmente vai ficando mais difícil. E realmente né? Não sou eu, Bianca, que estou falando isso, é a literatura, né? A literatura é a ciência, a neurociência que nos mostra isso. Até coloquei aqui, ó, 90% das conexões cerebrais são estabelecidas até os 6 anos. Se a criança, o aluno, né, for negligenciado de estimulação, não receber estimulação adequada para sua faixa etária, pode afetar suas próximas aquisições. Então, olha só, se o básico da criança não for desenvolvido nesse período de 0 a 6 anos, ela vai ter uma probabilidade maior de ter uma dificuldade na aquisição de leitura escrita. Porque a leitura escrita é uma complexidade, é uma habilidade complexa. Então, se a criança ela não tem essas habilidades básicas do seu desenvolvimento bem estruturadas, bem amadurecidas, ela vai ter dificuldade em aprender essas habilidades mais complexas, que são a leitura escrita. Então, isso, gente, é para entender que já está nascendo uma dificuldade de aprendizagem aí, né? Se a criança não tem essa base, ela tem uma grande probabilidade de ter uma dificuldade de aprendizagem. Por isso que hoje se fala tanto de avaliação precoce, né? Intervenção precoce, creio que vocês já escutaram isso também, né? Da importância das mães, né? De estar alertando as famílias, os pais, as mães, sobre, né, esses marcos do desenvolvimento, sinais de alerta do desenvolvimento infantil, para quanto antes procurar ajuda de uma profissional, né, e fazer uma avaliação, melhor para o desenvolvimento da criança, melhor para a aquisição de habilidades, tá? Tá vendo como faz sentido para vocês? Gente, depois me mandem no chat para eu ver. A questão da base, né? Por quê? Porque se a gente não entende dessa base, a gente pode ter um diagnóstico equivocado da criança, né? Quando ela estiver na fase escolar. Eu já vi inúmeros diagnósticos equivocados de transtorno de aprendizagem. E aí, quando a gente vai investigar a fundo, a criança não tem um transtorno, né? Ela tem uma falta de estimulação adequada, ela tem um ambiente que não proporciona a estimulação, ela tem uma metodologia da escola que é ruim, que não é adequada para ela, sabe? Então, são vários fatores que vai contribuindo para isso. Por isso que a gente não pode ver de maneira isolada, né? Eu sempre falo que a gente precisa ver a criança através também do viés do seu entorno. Então, a gente precisa ver os âmbitos sociais que essa criança está inserida, como familiar, escolar, a sociedade que essa criança está inserida, né? Claro, os fatores biológicos também, fatores sociais, tá? Então, a gente não pode ver a criança de maneira isolada, tá bom? E aí, como a gente está falando de transtorno de aprendizagem, a gente precisa falar de aprendizagem, certo? E também faz parte do desenvolvimento infantil. E só um parênteses aqui, vou falar algo para vocês que foi algo que eu não vi na minha graduação e pós-graduação, né? Então, por isso que eu vou falar isso aqui para vocês. Que, às vezes, as pessoas, né, para quem é psicopedagogo aí, vai ser futuro psicopedagogo, às vezes se fala tanto de transtornos de aprendizagem, né, gente? Eu escutava só transtornos de aprendizagem e não se falava disso aqui, né, de dificuldade de desenvolvimento infantil, sabe, dessa base. E é algo que a gente precisa ter, né? Porque psicopedagogia não é só transtorno de aprendizagem. Psicopedagogia é aprendizagem. O objeto da psicopedagogia e da pedagogia é a aprendizagem humana. Então, gente, todas as idades estão envolvidas com a nossa prática profissional, desde o nascimento até a velhice. Então, eu posso, né, atender uma criança que tem 3 anos, assim como eu posso atender um idoso,
tá? Então, a psicopedagogia, a pedagogia não é só transtornos de aprendizagem, é aprendizagem como um todo, né? E isso vai englobar o desenvolvimento infantil, que é essencial para a nossa formação, tá? E aí, eu coloquei aqui para vocês, ó, para que a aprendizagem ocorra, é necessária a junção de 3 fatores. Neurobiológicos, o que é neurobiológicos? Fatores biológicos, né? Estruturas do cérebro e funções cognitivas. Então, às vezes, má formação, né? Algum acidente que essa criança teve, criança que às vezes nasceu prematura e é uma criança que tem um fator de risco para algum transtorno de aprendizagem ou transtorno do neurodesenvolvimento, tá? Fatores socioculturais, que foi o que eu falei para vocês, o contexto onde essa criança está inserida, contexto cultural, né? Onde essa criança nasceu, onde ela vive, o ambiente escolar, qual é a metodologia dessa escola, qual é a didática, como que os alunos são abordados, são tratados, né? Qual é a conduta desse educador em sala de aula, e familiar. E quando a gente fala de familiar, a gente precisa levar em consideração as práticas parentais dessas famílias, né? Se tem uma prática autoritária, permissiva, essas práticas parentais que a família tem sobre a criança vai influenciar na aprendizagem dela. Vai influenciar se a mãe, por exemplo, se o pai tem uma prática autoritária ou permissiva, a criança tem maior chances de ter dificuldade de aprendizagem. Isso, mais uma vez, isso não sou eu, Bianca, que estou falando. Isso é ciência, estudo, tá? Então, famílias que têm uma prática muito autoritária, ou é permissivo demais, que não liga, ou famílias negligentes, tá? A criança tem um fator de risco para dificuldades de aprendizagem, tá? E psicoemocionais, o que é? A questão emocional, né, gente? O fator emocional está super ligado ao fator cognitivo, tá? Então, a influência de fatores emocionais, de personalidade, estilo de aprendizagem, tá? Então, por isso que nós também, né, pedagogos, psicopedagogos, precisamos ter essa base sobre emocional. Às vezes a gente fala, escuta a palavra emocional, né? E eu falo porque eu já me deparei com colegas de profissão que tinham esse pensamento. Ah, é emocional. Ah, não, emocional eu não tenho que estudar. Emocional é coisa de psicólogo, né? Alguém já escutou isso aí? Eu já escutei várias vezes. E não é bem assim. Nós, educadores, a gente precisa ter essa compreensão também das questões, dos fatores socioemocionais, de como isso interfere na aprendizagem da criança, tá? Isso a gente tem em sala de aula, né? Tem lá a BNCC traz que os educadores, ali na educação infantil, precisa apresentar essas habilidades socioemocionais para os seus alunos. Então, nós precisamos sim ter esse entendimento de habilidades socioemocionais, tá? Para compreender a aprendizagem, tá bom? Aqui, gente, eu trouxe, igual eu falei para vocês que eu gosto de imagem, né? É uma pirâmide de aprendizagem. Coloquei até aqui, ó, o autor, tá? Para vocês, se vocês quiserem depois pesquisar, se aprofundar mais. É uma pirâmide de aprendizado, para a gente entender, olha, tudo que faz parte da aprendizagem humana, né? Então, ó, o sistema nervoso central aqui está na base. Então, olha só, a gente tem os sistemas. O que os sistemas são responsáveis? Então, a gente tem, ó, sensorial motor, percepção motora, cognição. Olha o tanto de habilidades que a gente precisa ter, que a gente e a criança, o nosso aluno, precisa ter para ter um bom desenvolvimento de aprendizado, para ter um bom desenvolvimento acadêmico, para conseguir adquirir habilidades, né? Então, não é simplesmente igual muitas mães e pais acham, né? E a gente está conseguindo mudar essa mentalidade, graças a Deus, mas teve uma época que os pais achavam que era virar uma chavinha na cabeça da criança que ela ia aprender, ou era ela sair do pré e ir para o primeiro ano que ela já ia começar a ler, né? E não é bem assim, né? Olha só o tanto de habilidades que a criança precisa ter, internalizar, para ela conseguir adquirir essas habilidades mais complexas, que é a leitura e escrita. Então, tudo isso aqui, gente, a gente vai trabalhar na primeira infância, nos pré-escolares, né? Por isso que eu gosto de trabalhar com os pré-escolares. E hoje os pré-escolares são o meu foco de atuação. Quando eu comecei a atuar, fazendo parênteses aqui, quando eu comecei a atuar, eu já atendi idoso, já atendi adulto. Meu primeiro paciente foi adulto.
Foi um super desafio para mim, mas foi bom. Por quê? Porque eu atendi ele e entendi que eu não queria atender mais adulto, né? Eu falo que a gente tem que ter essas experiências para saber o que realmente a gente quer para nossa carreira e o que a gente não quer, né? Saber qual área seguir. Porque se eu não tiver experiência, como que eu vou saber se eu gosto ou não, né? Então, eu tive experiência com adulto, com adolescente, com TEA. Hoje eu não atendo TEA, tá? Então, eu tive essa experiência que foi boa, mas enfim, hoje meu foco é pré-escolares. Então, eu atendo aí crianças de 4 a 6, 7 anos no máximo. Quando a criança é menor de 4, eu faço orientação parental, então eu oriento os pais, oriento as mães, é outra área que também está ligada à minha atuação. Então, tudo isso aqui eu preciso ter conhecimento para trazer como base, né, dos meus pacientes, para futuramente eu tentar prevenir possíveis dificuldades de aprendizagem. Ou se meu paciente tiver um diagnóstico de transtorno de aprendizagem, ele ter um impacto pouco na sua vida, né? Não será algo significativo que impacta a sua vida, o seu bem-estar, enfim, ali na escola, tá? Então, olha só tudo que está envolvido na aprendizagem do ser humano e da criança, que é o foco aqui. Tem essa outra pirâmide também, né? Igual eu falei para vocês que eu gosto muito de imagem, né? Então, essa pirâmide é legal para a gente entender como cada ser humano aprende, né? Então, pessoas que aprendem melhor lendo, escutando, e também para a gente entender, para sair um pouco daquela educação tradicional, né? Que eu aprendi, não sei aí quem teve essa educação também, mas algo que eu tive, assim, né, que era só aquilo do professor falar, de não ter algo, não ter multimídia, não ter dinâmica, não ter prática, né, não ter conversa, não ter roda de conversa com os alunos. Então, isso nos mostra que a criança também pode aprender num debate, né, com o outro aluno, que ela pode aprender vendo alguma coisa, né, que ela pode aprender ensinando alguém, que ela pode aprender na prática. Então, isso nos mostra que cada pessoa tem um estilo de aprendizagem e também que a gente não aprende de uma única forma. A gente aprende de diversas formas, através de uma aprendizagem ativa e uma aprendizagem passiva, tá? Então, isso aqui também eu acho importante vocês, futuros educadores, né? Enfim, por mais que você me fale assim, Bianca, eu vou atuar em clínica, eu não vou ser professor, não quero estar em sala de aula, mas você precisa ter isso, né? Como que você vai elaborar as atividades para o seu paciente? Como que você vai organizar seu plano interventivo? Só com atividade impressa? Acho que não, né? Você precisa pensar também nesses tipos e modalidades de aprendizagem, tá? Então, a gente precisa entender, né, só para resumir essas imagens, que o cérebro aprende através das experiências e vivências, né? E através das sensações e imitação. Então, o cérebro não vai aprender aquele conteúdo, não vai captar aquela experiência ali apenas por uma metodologia ali tradicional, por uma pessoa estar falando ali, só falando, né? Não tem aquele ditado que a criança aprende mais com o que ela observa dos pais do que com a fala? E realmente, em alguns casos, é isso que acontece. Para a gente entender que a criança, o ser humano, ele vai aprender por meio dessas diversas possibilidades, experiências que a gente precisa promover para ele, tá? Gente, tá tudo bem? Nossa, eu fico angustiada não vendo vocês. Eu vou voltar aqui e ver como vocês estão. Só para eu ver, tá tudo certo, não tem nenhuma dúvida. Tranquilo, Bia. Então, vou voltar aqui. Pode voltar. Então, vamos lá, O gente. pessoal está perguntando se terão acesso aos slides. Depois a Bia vai compartilhar com a gente. Se a Paty deixar, eu compartilho sim. Deixa sim. Não, mas tá bem tranquilo, pode continuar, a gente Então, tá tá. aprendendo muito. Às vezes eu falo rápido, aí você me para aí, Paty. Não, só uma observação, né? Eu achei bem legal, a gente tem aqui estudantes de direito e de serviço social também. Olha que legal isso. Olha só. É muito legal mesmo. O Giovanni é do primeiro ano de direito noturno. A gente tem aqui
Cadê? A Rosiane, não, Ana Cláudia, a Ana Cláudia, que é de serviço social. Então, assim, olha que legal. Sim. A Nayara falando que é de direito também. Olha lá. Então, o tema ele é tão importante. Tem uma coisa que eu falei, né? O Eduardo, a serviço social, a Simone, olha que galera legal. A Cláudia, de psicologia. E até o comentário que eu comecei no comecinho, falei no começo, né? É um tema importante para todos nós que trabalhamos com pessoas, né? Com desenvolvimento, ó. A Luídia, de fisioterapia. Então, olha só que bacana. Então, você pode continuar que a gente está aprendendo bastante aqui. Então, tá. Então, vou seguir. Então, que legal, né? Ter vários cursos aqui. E realmente, todos os cursos lidam com pessoas, né? Então, por exemplo, um estudante de direito, né? Às vezes vai se deparar com um cliente que tem alguma dificuldade na escrita, tem que se atentar a isso, né? Eu tenho o meu esposo que é advogado e já aconteceu situação com ele. Daí ele conversou comigo, né? Daí eu orientei ele, enfim. Então é algo importante também para todo mundo que lida com pessoas, né? Então, diante disso que eu falei, pessoal, a gente precisa pensar nas estratégias adequadas, né? Então, é aquilo que eu já falei para vocês. Pensar em estratégias que favoreçam o acesso à criança àquele conhecimento. Então, para a gente não ficar só naquele tradicional, né? Ou só não ficar no que a grade curricular da escola, né? No plano de ensino da escola foca, né? A gente pode ir além, a gente pode expandir, a gente pode pensar em alternativas para fazer com que meu aluno realmente tenha uma experiência de aprendizado, para que eu realmente faça a diferença na vida do meu aluno ou na vida do meu paciente. Então, por isso que a gente tem que preparar, e eu falo que a gente precisa conhecer os nossos alunos, os nossos pacientes, para a gente entender quais os interesses desses meus alunos, de que forma que eles aprendem melhor, será que esse meu aluno aprende melhor ouvindo, né, com a imagem visual, né? Aí você pode falar, Bianca, mas como que eu vou fazer isso em sala de aula? Eu vou apresentar uma atividade mais visual para um, mais didática para outro, enfim. Pensem que isso vai beneficiar todos os alunos da turma, não só um. Mas você tendo esse olhar também individual, você consegue fazer com que seu aluno aprenda de maneira prazerosa, para que aquele conteúdo que você está passando para ele seja prazeroso, porque a criança aprende com base na motivação. Se não tem motivação para aprender, ela não vai se engajar na atividade e ela não vai aprender, ela não vai internalizar aquele conhecimento, né? E eu até coloquei aqui, né? Já falei para vocês, que quando a gente traz uma atividade prazerosa para a criança, essas redes, né, sinápticas do cérebro da criança, que eu mostrei para vocês ali na imagem, elas se fortalecem, elas crescem. Então, se a gente traz cada vez mais atividades que proporcionam motivação, o interesse da criança, que ela participe, que estimule realmente, né, suas habilidades cognitivas, enfim, mais ela vai se desenvolver, mais seu cérebro vai se desenvolver, tá? Então, a gente precisa pensar nessa motivação, pensar em atividades, seja você, né, em qual âmbito você vai estar ali com a criança, não só com a criança, eu tô falando, usando criança, gente, porque é a área que eu tenho mais afinidade, que são crianças e adolescentes. Mas adulto, né, eu aprendo na base da motivação também, né? Quando a gente está motivado a algo, a gente se engaja mais, né? E o aprendizado fica mais leve. Então, a mesma coisa a gente precisa pensar com as crianças que estão lá na idade escolar e pré-escolar, tá? Aqui, né, alguns pontos para vocês realmente ampliarem o conhecimento de vocês ao longo, né, da graduação, pós-graduação, enfim. Não tem como eu falar disso aqui hoje, porque não é o foco, então trouxe essa pincelada só para vocês terem, né, essa percepção de coisas que são importantes a gente entender para avaliar, para ter às vezes fazer uma sondagem do meu aluno lá na escola, né, de maneira individual ou em grupo, e para o meu paciente, para fazer a avaliação do meu paciente na clínica. Então, eu preciso conhecer sobre desenvolvimento infantil, que eu já falei para vocês que é de extrema importância, né? Ter conhecimento sobre os marcos do desenvolvimento, o que é esperado para essa criança de 3 anos, o que é esperado para uma criança de 7 anos, que atividades, né, que jogos que são interessantes, atrativas para uma criança de 7 e para uma criança de 3. Então, tanto você, né,
que atua na escola ou na clínica, você precisa entender o que é de fato esperado para aquela criança, para você realmente promover uma situação, uma atividade que seja adequada para ela, tá? Ter conhecimento sobre habilidades preditoras. O que é habilidades preditoras? São essas habilidades básicas que eu falei para vocês, base que vem antes do processo de alfabetização. Então, se as crianças não têm bem estabelecidas e desenvolvidas essas habilidades preditoras, que a gente chama, ela vai ter dificuldade na aquisição da leitura e escrita. Então, sempre quando uma criança vem com uma dificuldade, né, para avaliação clínica, eu sempre faço a avaliação das habilidades preditoras, para ver como que tá essas habilidades básicas da criança. Porque eu sei que se ela não tem bem desenvolvidas essas habilidades, ela pode ter uma dificuldade de leitura e escrita, tá? Ter conhecimento sobre como o cérebro aprende, como a criança aprende, como o ser humano aprende, tá? Ter conhecimento sobre os critérios de exclusão e critérios de diagnóstico, eu vou falar mais para frente. Ter conhecimento sobre fatores de risco e intervenção precoce, também eu coloquei mais para frente, né? Esses critérios de exclusão, gente, igual isso que eu falei para vocês da habilidade preditora. Eu preciso ter esse conhecimento sobre habilidade preditora, ver se meu aluno ou se meu paciente tem essas habilidades. Por que eu faço isso? Porque eu vou excluindo uma hipótese de transtorno. Então, quando chega uma criança com essa queixa, eu faço a minha avaliação e levanto a minha hipótese na base da exclusão. Então, eu vou lá, quais são os critérios para essa criança ter um transtorno de aprendizagem, tá? Que é o foco aqui. Ela tem que ter, no mínimo, 6 meses com essa dificuldade. A criança veio para mim, a mãe falou e a escola falou que faz 2 meses. Então eu vou excluir. Então, sabe, eu vou pensando nos critérios, vou avaliando esses contextos que essa criança está inserida, social, familiar, escolar, vou avaliando esses fatores para poder excluir, para poder pensar nos critérios e excluindo de um possível transtorno de aprendizagem, tá? Então, a gente precisa conhecer o que é típico para levantar sinais de que a aprendizagem está atípica. Então, se eu não tenho conhecimento sobre desenvolvimento infantil, sobre o que uma criança de 5 anos precisa estar aprendendo, qual que é a idade indicada para uma criança ler e escrever, né? Se eu não tenho esse tipo de conhecimento, que é típico, né? Eu não vou saber quando ela estiver fora ali, né? Quando ela estiver com alguma dificuldade. Se eu não sei o que é típico, então eu preciso entender o que é típico dentro da questão da aprendizagem, de como acontece esse processo, para poder levantar sinais de que a aprendizagem está atípica, de alguma coisa está ali fora, né, do que seria esperado para ela, tá bom? Aí aqui tem uma tabelinha para exemplificar, para a gente diferenciar o que seria, então, dificuldade de aprendizagem e transtornos específicos de aprendizagem. Hoje, gente, na nomenclatura se fala transtornos específicos de aprendizagem, tá? Então, quando a gente pega a literatura atualizada, a gente vê essa nomenclatura, transtornos específicos de aprendizagem, com a sigla TA, tá? Então, dificuldade de aprendizagem é uma dificuldade passageira, né? Então, ela é transitória, a criança não vai ter essa dificuldade ao longo da sua vida, tá? Porque não é um transtorno, é uma dificuldade. Tem origem a partir de fatores sociais. Então, igual eu falei, às vezes a criança mudou de escola, não está se adaptando à metodologia, ou é alguma falta de comunicação com a professora, é a forma de como a professora conduz, é a forma como que tem prova, enfim. Questões emocionais, às vezes a criança que está passando por uma separação dos pais, ou teve alguma perca, algum luto, tá? Fatores biológicos ou pedagógicos. Os pedagógicos seriam a questão escolar. Os biológicos, o que seria? Às vezes a criança tem um transtorno de ansiedade, né? Ela tem um transtorno de ansiedade. E esse transtorno de ansiedade vai desencadear uma dificuldade. Às vezes a criança é muito ansiosa, né? Ela não consegue se concentrar direito, e aí, consequentemente, ela tem uma dificuldade, né? Mas ela tem uma dificuldade, não um transtorno, entende? Então, ela tem, né? O fator primário dela é um transtorno de ansiedade, e aí, em consequência, ela tem uma dificuldade, tá?
tá? Então, isso pode acontecer em alguns transtornos psicológicos, tá? Então, é transitório, igual eu falei. Pode ter uma dificuldade por falta de motivação, por falta de oportunidades, que acontece muito, gente. Às vezes a gente pega uma criança que não tem condições de estar numa escola, que a mãe não consegue levar, que não tem oportunidade de estimulação, tá? Pode ter uma dificuldade de aprendizagem. Igual eu falei, né? Já falei aqui, citei acima, presente em alguns transtornos psicológicos e do neurodesenvolvimento, tá? Como o TDAH, por exemplo. Porque TDAH não é transtorno de aprendizagem, tá, gente? Eu falo isso porque muita gente confunde, tá? Transtorno específico de aprendizagem não inclui TDAH, tá? TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, mas não é específico de aprendizagem. Aí, aqui do outro lado, a gente tem os transtornos específicos de aprendizagem, que é um transtorno do neurodesenvolvimento com origem biológica. Então, não foi a escola que causou um transtorno de aprendizagem na criança. Não foi, sei lá, a metodologia da escola que causou, né, um transtorno de aprendizagem. O transtorno tem origem biológica, tá? E não social, ela tem origem biológica. Às vezes, a condução da escola, a metodologia da escola foi um gatilho para aquela criança ter mais dificuldades e aí sim se fazer a criança ter um diagnóstico de transtorno específico de aprendizagem, tá? Mas a escola não causa um transtorno de aprendizagem, tá? Então, esse transtorno tem uma disfunção no sistema nervoso central e falha no processamento de informação. Então, a criança ela tem uma falha no processamento de informação. Quando uma criança vem com queixa para mim, de dificuldade de aprendizagem, e pela anamnese que eu faço com a família, eu vejo que os sinais, né, levantam ali uma hipótese de um transtorno, eu sempre faço avaliação com fono, né, que ela vai me dar isso aqui mais precisamente, essa falha no processamento de informação, tá? Porque dentro da fonoaudiologia, eles têm os testes lá, né, aparelhagem, que eles conseguem aqui ter essa informação do processamento de informações, tá? E aí, para se enquadrar num transtorno específico de aprendizagem, a criança tem que ter uma dificuldade significativa por 6 meses. Então, igual eu falei, não é, nos últimos 2 meses ela teve essa dificuldade. Nunca teve, agora está tendo. Opa, para se encaixar em transtorno tem que ser no mínimo em 6 meses, tá? E a gente precisa excluir também deficiência intelectual, déficits motores sensoriais, transtornos psicológicos, fatores escolares, igual eu falei, porque daí entraria em dificuldade de aprendizagem, falta de oportunidade. Aqui só repetiu só. Tranquilo até aqui, gente? Alguma dúvida? Alguém mandou pergunta aí que eu escutei o barulhinho. Mandou. Você quer falar, Paty? Se você quiser, eu posso falar agora, para você ir conversando, daí você dá um fôlego também, né? Pode falar. Vou fazer a última pergunta, a gente está falando de transtorno. O Isaac perguntou como é a classificação do TDA e do TDAH como transtorno. Ele entra. Eu estou tentando parar o compartilhamento. Coloca aqui, lá, parar a apresentação. Aqui, tá em cima. Isso. Hoje não se usa mais TDA, tá? Hoje se usa mais TDAH, o que tá nos referenciais, no DSM, que é o que a gente vai se embasar, tá? Então, não se usa mais TDA, mas sim TDAH. Aí dentro a gente tem os subtipos, tá? Mas o TDAH, ele não é um transtorno de aprendizagem. E isso eu falo porque muita gente acha que é e não é. Simplesmente não é, tá? O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, assim como o autismo, TEA, tá? E como o transtorno específico de aprendizagem. É como se o transtorno específico de aprendizagem fosse uma categoria dentro dos transtornos de desenvolvimento. Tem os transtornos do desenvolvimento. Dentro eu tenho os transtornos específicos de aprendizagem, o TDAH, o autismo, entendeu? E os outros transtornos, tá? A Michelle compartilhou aqui com a gente, né? Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, né? O TDAH. Só que na nomenclatura não se usa mais TDA, né? A gente, anos atrás, se via TDA, transtorno de déficit de atenção. Hoje é TDAH,
Uhum. Ó, o Isaac pergunta novamente: foi descartado o déficit de atenção sem a hiperatividade? Entra no subtipo, tá? Aí a gente precisa pegar o subtipo, porque dentro do TDAH tem 3 subtipos. Aí a gente precisa pegar a criança e avaliar ela para ver em qual subtipo que ela se encaixa. Ela pode se encaixar no subtipo que não tem a hiperatividade, tá? Tá bom. Ô, Bia, tem uma pergunta aqui bem legal da Michelle, que ela fala assim, ó, pela sua experiência pessoal, diria que grande parte, se não maioria, das dificuldades de aprendizagem estão ligadas a fatores emocionais, porque essa tem sido a minha percepção, né? A percepção dela, no caso. Você acha que tem essa ligação mais, ou a maioria, ou não existe essa maioria ou minoria, né, em relação a isso? Olha, de acordo com a minha experiência, tá? O que eu já não é nem, não vou falar nem de teoria, né? Se a gente fosse ver teoria, sim, a teoria fala que os fatores emocionais vão impactar na aprendizagem, mas a minha experiência acontece muito, né? Uma vez, por exemplo, né, vou contar um caso aqui só para dar uma eu adoro escutar caso, então vou contar rapidinho aqui para vocês. Eu tinha um paciente e eu estava avaliando ele. E ele estava passando por uma separação dos pais, né? Estava passando por uma separação dos pais. E ele chegava assim, estava no meio da avaliação. E teve uma sessão que ele chegou chorando, né? Ele chegou chorando, acho que ele tinha 8 anos na época, acho que ele tinha 8 anos. E ele chegou chorando, né? Aí ele, né? Eu acolhi ele, conversei, e aí ele trouxe essa questão dos pais. Até nem continuei, e a queixa que veio para mim era de dificuldade de aprendizagem, tá? A escola que mandou. E aí eu nem continuei a avaliação dele. Eu nem continuei porque eu iria perder meu tempo, o tempo da família, o tempo da criança, fazendo uma investigação aonde o fator primário, o que estava observável ali para mim, era a questão de emoção, a angústia dessa criança. Ele não entendia, ele estava confuso, os pais não conversavam com ele em relação a isso. Então, ele não estava sabendo lidar com isso, ele não tinha o manejo das suas emoções, era tudo novo, ambientes novos, né? Essa divisão. Então, para ele estava confuso, né? Isso impactou a aprendizagem dele. Ele não tinha motivação para aprender, ele estava desanimado, ele estava desmotivado. E aí veio para mim com a queixa de dificuldade de aprendizagem, que ele estava com dificuldade. E aí eu pausei a minha avaliação e encaminhei, conversei com essa mãe, chamei a mãe, falei, mãe, olha, tá acontecendo isso, né? Eu quero que você leve o fulaninho para fazer uma avaliação, para fazer terapia. Se continuou, fez terapia, não melhorou a dificuldade, volta para mim, tá? Mas eu não consigo fazer a avaliação desse jeito, né? É notável que essa criança está sofrendo, né? O que está causando sofrimento para ele não é a dificuldade de aprendizagem, é a separação dos pais, ele não está sabendo lidar com isso. Então, precisa de uma psicóloga para ensinar ele a lidar com isso, né? Para ele voltar a ter essa motivação para ir para a escola, porque ele não estava tendo isso. Então, consequentemente, ele estava tendo dificuldades. Ele não estava se concentrando, não queria ir para a escola, né? E aí, ao ponto dele chegar chorando na sessão. Então, eu parei e falei, mãe, não vamos continuar. Ele não está precisando disso agora, ele está precisando de terapia. Então, você vai levar para terapia, vai fazer lá, vai conversar com a psicóloga. Se persistir essa dificuldade, se não ter melhora, você me procura. E aí, isso acontece sempre, sim. Outro caso que eu também tô, que está até ligado com uma imagem que eu vou trazer para vocês, já vou adiantar, um paciente, terceiro ano, que tem dificuldade na escrita, né? Não tem nada ainda, assim, de transtorno, né? Mas é uma criança que tem um histórico, pandemia, né? Essa questão da pandemia vem para dificultar o nosso olhar, né, clínico e educacional também diante do aluno. E aí essa criança tem dificuldade na escrita. E aí quando a gente foi investigar, né, quando eu fui investigar, entender melhor o que estava acontecendo, a professora brigava, gritava com ele, né, acabava expondo ele na frente dos alunos, numa terceira série. Expondo na frente dos alunos, gritando, porque a letra era feia, aí ela obrigava ele a apagar, e aí ele não queria escrever de novo, aí ele ficava nervoso e ia para a direção.
Então, olha só, né? Isso é coisa emocional também, né? E também está ligado com a metodologia da professora, a conduta da professora em sala de aula, porque ela estava fazendo ele se desmotivar, ainda mais estava expondo essa dificuldade que ele tem para a sala toda, né? E ele ficava envergonhado, e isso ele ficava irritado, nervoso, ele não sabe controlar as emoções dele, né? E aí ele explodia, ficava com raiva, brigava com todo mundo e ia para a direção. Entende? Uhum. Então é um ciclo, né? E essas questões emocionais estão envolvidas aí nesse caso também. Então acontece muito, né? Por isso que eu falo que às vezes a gente não pode ver as habilidades, por exemplo, as áreas cognitivas, sociais, de maneira isolada, né? Porque em algum momento elas vão se encaixar, né? Igual eu falei, a criança precisa de motivação para aprender. A motivação está ligada ao âmbito emocional. Se a criança não tem motivação, ela não aprende, né? Que está ligada à cognição. Então, uma coisa leva a outra. Mas, né, acontece muito, tá, Michele? E é isso aí que você perguntou, tá? Bia, uma pergunta aqui do Eduardo, acho que é bem legal para a gente pensar, principalmente o papel do professor ou de outros profissionais, porque o professor não pode diagnosticar, né, da mesma forma que outros profissionais trabalham com pessoas, próprios profissionais de Isso. serviço social, né, advogados, igual a gente está vendo aqui, pessoas de outras áreas. Então, quem faz essa avaliação mais profunda, a gente sabe que é uma equipe multidisciplinar, né, o psicopedagogo, mas como que o professor ele pode conduzir este processo e até contribuir? Né? O Eduardo ele pergunta quem faz a avaliação, sendo que o professor não pode diagnosticar. Daí eu complemento, né? Como que o professor ou outros profissionais que percebam essa questão, como que eles podem se posicionar, como que eles podem Uhum. agir diante dessa percepção? Assim, o certo mesmo seria a equipe multi fazer um diagnóstico, né? Igual a Patrícia falou. Ter uma fono, uma psicopedagoga, uma psicóloga, um neuro, né? O certo seria. Mas a gente sabe que raras vezes isso acontece, até por conta de financeiro. Às vezes é raro a gente ver uma família que consegue custear todos esses profissionais. Pelo SUS, super difícil a gente ter esses profissionais ali juntos, né? Atuando ali com uma criança, mas o certo seria a criança passar por essa equipe multi, né? Na prática, quem pode, né, fazer um diagnóstico de maneira isolada? O psicólogo pode fazer diagnóstico, um neuro pode fazer diagnóstico, tá? Agora, psicopedagogo não pode fazer diagnóstico, tá? Pedagogo não pode fazer diagnóstico, professor não pode fazer, né? E isso é muito importante falar, porque eu já vi muitas mães falando isso, que a professora encaminhou, com a seguinte fala: ai, procura, né? Porque seu filho tá com transtorno, mãe. Seu filho tá com transtorno. Eu acho assim, por mais que você, né, você que tá aqui, você já vai, nossa, aprendi muito, vou ter um olhar diferente lá na minha prática, ótimo, né? É isso que eu quero. Mas de momento algum você vai chegar para essa mãe, para esse pai e falar assim: Patrícia, nossa, leva seu filho na Bianca porque ele tá com sintomas de TDAH, viu? Ele tá com sintomas de transtorno de aprendizagem. Porque você não sabe, né? Não estou falando que você não sabe do conhecimento. Você pode até saber os fatores, fatores diagnósticos, o que a gente deve levar em consideração, mas você não pode falar isso para a mãe ali, né? E se for para uma avaliação e não for? Porque você vai criar, vai assustar a mãe, né? A mãe vai ficar angustiada, ela não vai saber o que fazer. Ali em sala de aula, você está com grupo, você não consegue avaliar individual o seu aluno. Você tem uma avaliação macro, né, do grupo. Você pode fazer uma sondagem, né? Enfim, você pode usar as suas estratégias de avaliação, mas em grupo, você não vai pegar seu aluno, levar na salinha e fazer uma avaliação, né? Como tem que ser feita, como um psicopedagogo vai fazer no âmbito clínico, tá? Então, a gente precisa tomar cuidado como a gente vai alertar esses pais para levar em uma avaliação com algum especialista. Então, o que eu recomendo é, você, enquanto professor, tá ali em sala de aula, tá observando que o seu aluno tá com dificuldade, não tá acompanhando, ou é muito agitado, ou tem problemas de comportamento, né? Você precisa, sim, sinalizar os pais, né? Eu sou a favor de sinalizar os pais para eles procurarem, porque eu sei que eu fico mais tempo com o meu aluno, às vezes, do que o pai e a mãe.
e as questões pedagógicas, ela acontece, né, mais fortemente ali no âmbito escolar. Então, às vezes, uma dificuldade que eu observo no meu aluno, o pai e a mãe não vai ver em casa, porque não tem esse contato ali pedagógico, tá? Então, eu sou a favor de sinalizar, sim. Então, para orientar, né, quando eu era professora, eu falava, olha, observei que a Patrícia, né, tá com um pouquinho de dificuldade, será que não seria interessante você buscar uma avaliação com um profissional, né? Porque o quanto antes você avaliar melhor para o desenvolvimento dela, só para a gente descartar, né, possibilidades, para eu também ser orientada de como eu posso conduzir melhor a disciplina com ela, sabe? Mas eu não sei aí, na prática de vocês, mas quando eu era professora, eu não podia falar assim diretamente com o pai. Eu tinha que comunicar a minha coordenadora e a gente marcar uma reunião com a mãe para poder falar isso, né? Mas eu sempre falava, eu sinalizava para minha coordenadora, olha, fulana, a Patrícia está com dificuldade, faz tempo que eu estou observando, vamos chamar a mãe e o pai para conversar, para ver como que está em casa, para ver se eles também observam, né, essa dificuldade em casa. Então, a gente chamava a família, entendia melhor como que também estava lá na dinâmica familiar, e aí sinalizava para a família a importância de procurar um profissional especializado. Ah, Bianca, qual profissional? Isso vai depender muito, gente, da sua região. Assim, eu sou aqui de Cianorte. E aqui em Cianorte a gente não tem um leque de possibilidades e profissionais de infância. Então, às vezes eu sei que seria melhor uma psicóloga infantil, mas aí não tem. Mas eu sei que tem uma psicopedagoga boa que é especialista nisso. Então, eu vou, né, pedir para essa mãe, encaminhar essa mãe para uma psicopedagoga. Ou, às vezes, a escola pode pedir para a mãe procurar uma profissional especializada, e aí a gente dá opções para a mãe, e a mãe, né, procura qual ela achar melhor, qual ela se identificar melhor com a profissional, né? Porque tem essa questão de identificação também. Então, é importante a gente sempre sinalizar isso para a família, né, o quanto antes, porque senão vai virando uma bola de neve essas dificuldades, né? E a escola não pode negligenciar isso. Igual eu falei, às vezes eu não tinha essa possibilidade de falar diretamente com a família, mas eu sempre comunicava a minha coordenadora e a gente marcava uma reunião para a gente sinalizar, também entender como está essa dinâmica familiar, porque às vezes aconteceu alguma mudança, aconteceu alguma coisa que eu não estou sabendo, que pode estar provocando essa alteração de comportamento da criança, enfim. Por isso que é importante sempre conversar com essa família para entender e sinalizar o que está acontecendo ali também, tá? Respondi? Muito. Acho que a gente pode seguir, tem mais perguntas, mas depois a gente abre de novo, um pouquinho mais adiante, Bia. Vou compartilhar aqui de novo. Então, vamos lá. Então, né, para fechar aqui, quais são os transtornos específicos de aprendizagem, né? Eu trouxe para vocês alguns critérios para a gente excluir. Antes de eu falar quais são, a gente precisa levar em consideração o desempenho abaixo em habilidades acadêmicas, como leitura, escrita e matemática, que se iniciam no início da idade escolar. Então, não tem como eu falar que uma criança de 4 anos tem dislexia, por exemplo. E eu falo porque eu já vi muito, tá? Já vi muitas crianças, muitos professores, às vezes, falando para a mãe que pediu uma avaliação porque a criança tem dislexia. Então, não tem como uma criança de 4 anos ter dislexia, gente, se ela nem iniciou a fase de alfabetização. O que essa criança pode ter é sinais de alerta, né? Então, é onde a gente vai entrar na avaliação e intervenção precoce. Uma criança de 4 anos, ela pode ter fatores de risco para dislexia, né? Ela pode ter sinais, ela pode ter sintomas que, quanto antes a gente intervir, melhor para o desenvolvimento dela, melhor para a aquisição de habilidades dela, tá? Mas a gente não pode falar que uma criança de 4 anos tem dislexia, tá? Então, precisa iniciar na idade escolar e no processo de alfabetização, sendo o período no qual a criança entra em contato formal com a linguagem escrita e conteúdos pedagógicos. Aqui, gente, vou fazer uma ressalva que hoje a gente tem milhares de leituras sobre transtornos específicos de aprendizagem, milhares. Umas estão mais atualizadas, outras não, tá? Então, isso vocês já devem se deparar na vida acadêmica de vocês e vão se deparar posteriormente, tá? Então, a gente vai se deparar com vários referenciais e tem referenciais que traz um leque de subtipos, tá?
Aqui eu trouxe os 3 mais existentes, os que existem mais. Então, os principais subtipos de transtorno específico de aprendizagem, tá? E os 3 principais que a literatura nos traz, tá bom? Que os maiores referenciais teóricos nos traz. Então, a disgrafia, prejuízo na escrita, descalculia, prejuízo na matemática e dislexia, prejuízo na leitura. Lembrando que outro fator de exclusão é, tô com o meu paciente que ele tem vários sintomas, ele se enquadra nos critérios, mas antes de eu fechar um diagnóstico com a equipe, né, que acompanha esse meu paciente, eu preciso ter no mínimo 6 meses de intervenção. Então, para que o meu paciente seja diagnosticado com dislexia, eu preciso ter feito, né, ou eu psicopedagoga ou outro terapeuta que atende essa demanda, feito 6 meses de intervenção. Se daqui 6 meses essa criança não evolui, ela persiste nas atividades, aí sim ela pode ser diagnosticada. Então, essa criança precisa ter no mínimo 6 meses de intervenção, tá? Que é algo que a gente não vê, mas que deveria ser feito. Então, aqui, né, critérios diagnósticos. Presença de dificuldades de aprendizagem por 6 meses, mesmo recebendo suporte. Então, a professora muda a metodologia, já vai na psicopedagoga, faz 6 meses que vai na psicopedagoga e mesmo assim não avança. É um critério diagnóstico. Habilidades abaixo do esperado, que causam grande impacto na aprendizagem, início das dificuldades dos anos escolares, e não podem ser explicados por os outros fatores, igual eu falei, fatores sociais, ambientais, enfim, tá? E é bom vocês terem isso aqui, né? Eu vou compartilhar depois os slides, que são informações importantes para vocês terem. Aqui um quadrinho, ó. Então, dificuldades de aprendizagem, né? De um lado, as dificuldades escolares, que está relacionada a pedagógico, emocional, falha na alfabetização, bloqueios que essa criança possa ter, e de outro lado, os transtornos específicos de aprendizagem, que é uma disfunção do sistema nervoso central, tá? Isso aqui só para exemplificar o que a gente já conversou. Isso aqui é algo que eu sempre trago, assim, nas aulas sobre isso, que não sei se vocês já ouviram falar, né? O que está embaixo do iceberg. Então, a gente tem a ponta do gelo, e embaixo a gente tem vários fatores. O meu iceberg aqui, ele tá de ponta cabeça, tá? Mas o meu iceberg é assim. Então, é como se no topo a gente tivesse as dificuldades da aprendizagem. Então, o que está por trás das dificuldades da aprendizagem? Mudança de escola. Já tive vários pacientes que passaram por mudanças escolares e tiveram dificuldades de aprendizagem. Déficit nas habilidades preditoras, que é aquelas habilidades básicas que eu falei para vocês. Estímulos inadequados. Família, educador que não tem conhecimento do desenvolvimento infantil, não sabe o que é esperado, o que é importante para aquela idade, quais habilidades importantes, quais os marcos do desenvolvimento. Consequentemente, pode gerar uma dificuldade de aprendizagem na criança. Transtornos psicológicos e neurológicos, igual eu falei para vocês, que a criança pode ter um transtorno de ansiedade e pode, consequentemente, ter uma dificuldade. Mudanças e problemas na dinâmica familiar, tá? Então, aqui só para ir fechando tudo isso que a gente vem conversando, tá? Que a dificuldade está aqui e por baixo tem vários fatores. Isso aqui, gente, é uma fala e um desenho que eu uso muito, assim, com famílias, quando eu dou formação de pais, quando eu trabalho com os meus pais, os meus pacientes, né? Quando eu vou orientar pais, é algo que você pode fazer com os pais dos seus alunos, né? Numa reunião de pais, você exemplificar isso para os pais, né? Para eles entenderem por que às vezes a criança está com uma dificuldade de aprendizagem, tá? Para tirar a culpa da criança. Porque às vezes os pais, não generalizando, né? Mas muitos pais acabam colocando a culpa na criança. Como se a criança fosse preguiçosa, ele tá com preguiça, ele não quer fazer, como se a culpa fosse a criança, né? E não é bem assim que acontece. Então, isso é importante a gente alertar e mostrar para os pais que eles também são responsáveis. Não é que eles são culpados. Eu falo que, quando a gente trabalha com infância, seja eu psicopedagoga, educadora que trabalho com crianças com dificuldade de aprendizagem, seja eu psicóloga que trabalho com transtornos
psicológicos. Eu que trabalho com famílias, infância, eu não estou caçando culpados ali na educação dos filhos, das crianças, eu não estou caçando culpados no transtorno que aquela criança tem, né? Eu preciso alertar os pais, eu preciso conscientizar os pais e orientar do que eles precisam fazer para ajudar os filhos naquele momento, tá? E tirar essa culpa da criança. Então, o desempenho escolar é apenas a ponta do iceberg, o que está por baixo, as inúmeras habilidades intelectuais e emocionais que o aluno tem de desenvolver, tá? Isso aqui é um trecho desse livro, que é bem bom. No final, eu coloquei alguns referenciais aqui para vocês, tá? Essa aqui é uma charge, não sei se vocês já viram. Eu vou ler, porque às vezes pode estar ruim para ler, tá? Então, é assim, o menininho fala, mamãe, eu tenho um problema com bebidas. Aí a mãe fala, oh, meu Deus, time, você só tem 6 anos. Aí ela vira para o pai e fala, isso é culpa sua, Bob. Aí o pai fala, minha culpa? Talvez se eu tivesse passado mais tempo com ele. Aí a mãe fala, nosso filho de 6 anos tem um problema com bebidas. Com certeza ele não precisa de um modelo como você, falou para o pai. Aí o pai fala, eu não fiz nada além de me dedicar a essa família e receber isso em troca. Eu vou embora. Aí a mãe fala, ótimo. Eu não preciso de você e time com certeza também não precisa. Aí a mãe fala, ó time, não chora, não chore, tudo vai dar certo, nós ficaremos bem sem o papai. Time, eu quero que você me conte mais sobre seu problema com bebidas. Aí o menininho tá meio que chorando. Aí a mãe fala, fale comigo, time, fale sobre seu problema com bebidas. Aí o menininho abre a bolsa, pega a tarefa e fala para a mãe, se Joey bebe 1 litro de suco e Tom bebe 2, quantos litros bebem os 2 juntos, né? Então, essa charge, gente, ela sinaliza para a gente várias coisas, né? Ela sinaliza a importância da gente avaliar o processamento de informações dessa criança, porque se essa criança for igual essa mãe que não tem um bom processamento de informação, essa criança tem um fator de risco para um transtorno de aprendizagem. Ela sinaliza isso para a gente, né? Nos mostra como é importante a gente ter essa compreensão da informação que a gente recebe do meio externo. Então, como é que eu estou processando essa informação do meu cérebro? Isso é ali um fator de risco e uma das principais causas de um transtorno de aprendizagem, né? Outra coisa que ela nos mostra, a importância da comunicação, como a gente está se comunicando, né, com as pessoas, seja você, futuro educador, com o seu aluno, seja com o pai, como você está comunicando com o pai, como às vezes você está falando para o pai sobre essas dificuldades que seu filho tem, que o filho dele tem, né, que o seu aluno tem. Será que você está gerando um medo, né, uma ansiedade, deixando esse pai mais inseguro, né? A importância da gente ouvir as crianças, isso aqui é fundamental, né? Mostra como a gente tem que ouvir, porque a criança só falou que ela tem um problema com bebidas, essa mãe nem deixou a criança terminar de falar, já foi levantando hipóteses, né? O pensamento dela já foi criando várias possibilidades sem ela realmente conversar com o filho, né, e entender. E é o que acontece muito. Às vezes a criança fala uma coisa, a mãe, o pai já interpreta de outra forma. Então a gente tem que acolher e tem que entender o que está acontecendo com a criança, né? A gente precisa sim deixar com que a criança fale. A gente precisa escutar a criança, porque senão a gente pode levar considerações equivocadas, igual aconteceu aqui nessa charge, tá? Então, só trouxe aqui para vocês, para ir fechando, assim, que a gente vem falando, né? Para a gente entendendo, e essas situações são importantes para a gente refletir sobre nossas condutas, né? Não só o que a gente está fazendo ali com o nosso aluno, o paciente, mas as nossas condutas mesmo ali no âmbito social, tá? E aí, como eu já falei para vocês, as dificuldades de aprendizagem, de certa forma, se relacionam com as alterações de comportamento. Então, às vezes tem aquela criança... Por que eu falo que a gente tem que ter muito olhar sensível, a gente tem que ter um bom raciocínio clínico, estudar e avaliar todos os fatores, os âmbitos que essa criança está inserida, não olhar para ela de maneira isolada, né? Porque pode ter muita situação equivocada de diagnóstico. Às vezes aquela criança tem um TDAH e a profissional avaliou que ela tem um transtorno de aprendizagem, né?
Por quê? Às vezes a criança tem dificuldade de aprendizagem, então pensa lá, o aluno que não para quieto. Não, vamos voltar. A criança que tem dificuldade na escrita, aí ele não sabe escrever, aí ele erra, aí ele fica frustrado, ele fica nervoso, aí ele não quer mais tentar, daí ele levanta da carteira. Aí ele levanta da carteira, aí ele vai lá no fundo, aí ele conversa com os amigos e começa a atrapalhar os amigos e atrapalha a professora, e aí vira aquela bola de neve. Então, às vezes, essa dificuldade na escrita que essa criança tem alterou o comportamento dela. E às vezes, quem vê de fora, de maneira isolada, esse comportamento da criança, essa ação isolada da criança, pode achar que essa criança, né, tem TDAH. Ah, é lá o Joãozinho, nossa, deve ter TDAH, porque olha só, não para quieto. Então, a gente não pode fazer isso, né? Igual eu trouxe para vocês, tem vários fatores que estão envolvidos e que a gente precisa investigar, sim. Por isso que a gente não deve sair falando por aí que fulano tem isso, que o fulano tem aquilo. Só através de uma avaliação individual e com vários profissionais que a gente vai saber ou não, de fato, o que ele tem, tá? Eu já falei isso aqui para vocês, né? Já falei porque vocês perguntaram. Então, cuidado com o que a gente fala para os pais, porque nem toda dificuldade de leitura é dislexia, assim como nem toda falta de atenção é TDAH. Fato, mensagem para a vida de vocês, para colocar na geladeira e ler todo dia, né? Quando acordar. Que nem toda dificuldade de leitura é dislexia, assim como nem toda falta de atenção é TDAH. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente fala na frente, às vezes os pais, os professores falam na frente da criança. Ai, olha, nossa, esse menino deve ter TDAH, olha, nossa, você é agitado demais. A gente vai dando esses adjetivos para a criança, então ela vai internalizando isso. Isso vai desmotivando a criança, tá? Então, ai, nossa, ai, filho da fulana deve ter TDAH, olha, não para quieto. Gente, quem? Né? A gente está vendo por fora, né? Precisa de uma avaliação multi para saber se essa criança tem ou não. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Aqui eu trouxe alguns indicadores e sinais de risco, tá? Para você, né, sinalizar no seu aluno, no seu paciente, enfim. Então, a prematuridade, baixo peso ao nascer é um fator de risco, né? Por isso que lá, né, eu, enquanto psicopedagoga, eu faço uma anamnese e eu preciso saber se a criança, ela é prematura ou não, tá? O histórico familiar dessa criança, se ela tem alguém na família que tem o transtorno, né? E aí eu coloquei aqui, ó, tem evidências que mostram que cerca de 23 a 65% de crianças cujos pais são disléxicos e 40% de irmãos disléxicos. Então, a criança tem essa porcentagem de chance de ter dislexia se os pais são e 40% se os irmãos são, né? Crianças pré-escolares, né, que estão ali no maternal, pré, tem dificuldade na nomeação do alfabeto, nomeação de cores, compreender comandos, olha o processamento de informação desde pequenininho, atraso na coordenação motora, atraso na fala, né, é um indicador de risco. Olha porque que eu falei para vocês também da importância da fono, né, para fechar esse diagnóstico. E como eu posso avaliar no âmbito escolar, né? Então, igual eu falei para vocês, no âmbito escolar a gente não vai ter instrumentos, a gente não vai estar ali com a criança, né? Só com a criança para avaliar. Mas o que eu falo que tem um lado bom da sala de aula e de eu, professor, estar em grupo? Porque eu tenho também comparativos. Eu falo que, por um lado, é bom a gente comparar a criança, né? Se eu estou ali, professor, em sala de aula, eu tenho 20 crianças, 30 crianças, eu tenho conhecimento sobre isso, eu consigo, já me levanta o sinal de alerta quando o meu aluno está mais atrasado que o outro, né? Então, eu consigo comparar. E a mãe em casa, ela não tem esse comparativo. Por isso que ela posterga mais, né, na maioria dos casos, de procurar ajuda. Se o professor não sinaliza isso para a mãe, ela fica postergando, porque ela acha que é normal, ela acha que a criança vai amadurecer e vai aprender a ler. Ela acha que a criança vai fazer 6 anos e vai ler. Quando ela entrar no primeiro ano, ela vai aprender a ler e escrever. Né? Ela não tem esses comparativos igual o professor tem em sala de aula. Então, por um lado, é bom, né, o professor estar ali em grupo, porque ele tem esses comparativos para poder sinalizar para a família, né, procurar ajuda, né, com um profissional especializado naquilo. Então, você pode avaliar como que isso está atrapalhando a vida da criança. Então, eu falo, né, que para ser um transtorno,
tem que estar atrapalhando a vida da criança, o bem-estar dela, né? Vai impactar na vida dela, ela vai sentir isso. Não só as pessoas que estão à sua volta, a família, o professor, mas ela vai se sentir mal, né? Ela não vai estar bem em relação a essa dificuldade que ela tem. Verificar o porquê da dificuldade, por que ela não está aprendendo. Então, o professor tem que também tentar outras ferramentas. Por exemplo, quando eu estou ali com uma criança, né? E aí a gente sempre entra em contato com o professor, com a escola, para entender melhor a queixa ali no âmbito escolar. Eu sempre pergunto para a escola, tá, a Patrícia está com dificuldade em leitura e escrita. O que você, enquanto escola, já fez para ela tentar não ter dificuldade, para minimizar, para que ela consiga ler com mais facilidade? Já foi feito alguma coisa? Às vezes a escola fala que sim, às vezes a escola fala que não, né? Então, a gente sempre orienta a escola a mudar ali, ter algumas modificações e adaptações para tentar fazer com que a criança leia com mais facilidade, escreva melhor, né? Então, é importante você entender por que ela não está aprendendo e tentar fazer essas modificações. E é importante ressaltar que, para você, educador, fazer adaptações em sala de aula, a criança não precisa de um laudo, ela não precisa de um diagnóstico, né? Ai, eu vou esperar para ver se meu aluno realmente tem transtorno de aprendizagem para eu fazer uma adaptação. Para eu, em vez de trazer um texto escrito, trazer um slide, que ele vai ter o visual dele, as letras são maiores, ele vai conseguir ver melhor, enfim, né? Então, não precisa, né? A gente não precisa esperar porque a criança tenha um diagnóstico para a gente fazer as adaptações para que a criança tenha uma aprendizagem significativa, tá? Observar os âmbitos em que essa criança está inserida, analisar a metodologia da escola, é aquilo que eu falei. Não precisa, né, seguir à risca o que está no plano de ensino, né? Faça modificações, traga experiência, traga vivência para essa criança de um modo com que ela realmente aprenda. Observa, né, conversa com a mãe, entender como está no ambiente familiar, igual eu falei para vocês, se os pais estão estimulando, como que está a tarefa, como que está o momento de tarefa, como que é realizada, se tem um ambiente apropriado para isso, se a criança tem uma rotina em casa, né, e vai excluindo essas hipóteses, né, de transtorno, igual eu falei para vocês. Então, ó, como proceder? A família precisa estar preparada para colaborar com os profissionais. Então, o professor vai orientar sim, né? Igual o psicopedagogo, o psicólogo, o professor deve orientar a família do que fazer. Em sala de aula, você pode adotar recursos multimídias para ajudar a aquisição de aprendizagem, valorizar o progresso da criança, elogiar, motivar a criança, independente se ela tem um transtorno ou não. Se a criança tem dislexia, por exemplo, evitar textos muito longos, né? Não expor essa criança à leitura em voz alta, tá? Não expor essa criança diante da dificuldade que ela tem, igual eu falei para vocês, esse meu paciente estava com dificuldade na escrita, a professora ficava expondo ele, né, ali na turma, diante dessa dificuldade, e aí foi causando essa dificuldade de aprendizagem, esse bloqueio, ele não queria ir mais para a escola, enfim. Então, não fazer isso, não expor a criança, né, diante da sua dificuldade. Reconhecer as potencialidades dessa criança, igual falei, elogiar, né, motivar essa criança, empoderar essa criança nas atividades. Realizar sondagens, né, o que eu falei para vocês, a possibilidade é fazer sondagens com a turma. E lembrar, né, lembre-se que nem toda criança com transtornos de aprendizagem são iguais. Que antes da criança ter um transtorno, ela é um ser humano, né? Então, eu tô com 3 alunos que têm transtorno de aprendizagem. As dificuldades deles são iguais, eu vou proceder da mesma forma? Não, porque antes dele ter um transtorno, ele é um ser humano, né? Ele é criança, ele tem experiências igual a todo mundo. Então, a criança, ela não é esse transtorno, ela tem, mas ela não é isso, né? Isso não é isso que vai descrever o seu aluno ali ou o seu paciente, tá? Igual eu falei para vocês já, né, que a criança não precisa de um diagnóstico para você fazer as adaptações e modificações. Uma fonte importante para você, né, se você, enfim, é psicopedagogo, futuro psicopedagogo, pedagogo, as demais áreas que estão aqui, a BNCC, né, ajuda muito o educador a propor atividades, a pensar no que é esperado para aquela série, o que não é, para
pensar no plano, né, de aula, no plano interventivo para a turma, tá? E aqui para finalizar, gente, você educador, né, enfim, vocês que estão aqui, não é para ser perfeito, né? É o que eu falo também para os pais. Eu não estou aqui para orientar vocês para ser perfeitos, mas eu quero que vocês sejam conscientes. Por isso que vocês estão aqui hoje, para aprender e ser conscientes disso que eu falei para vocês, na prática de vocês, futuramente na prática de vocês, porque não é para ser perfeito e consciente, né? Tem coisas que a gente não vai conseguir, assim, tem coisas que estão fora do nosso alcance. Eu não posso obrigar a mãe a fazer uma avaliação. Eu não posso obrigar a mãe a colocar em prática a orientação que eu dei. Eu preciso fazer a minha parte, eu preciso dar o meu melhor. Eu preciso sinalizar para aquela mãe, eu não posso ficar negligenciando isso, né? Sabendo que aquela criança sinaliza um atraso, eu não posso negligenciar isso, né? Eu preciso fazer o meu papel, eu preciso dar o meu melhor, né? Pensar em alternativas para que aquela criança aprenda. Mas tem coisas que estão fora, assim, a gente não consegue abraçar o mundo, né? Infelizmente a gente não consegue, mas eu preciso fazer o meu papel, dar o meu melhor. Eu não preciso fazer só aquilo com que o plano de ensino me traz. Eu posso ir além, posso pensar em outras possibilidades, né? Ser um profissional melhor. E eu falo isso para vocês porque muitos profissionais, e eu me senti assim em várias situações em sala de aula, que eu me sentia culpada, às vezes porque eu não conseguia ajudar a criança, ou porque eu estava tendo uma conduta em sala de aula e a mãe em casa estava tendo outra, a mãe não estava colocando em prática as minhas orientações, e às vezes eu me sentia culpada, né? Então eu não precisava me sentir culpada, porque eu sabia que eu estava fazendo tudo o que estava ao meu alcance, que eu estava dando o meu melhor para a criança e para a família, né? Então é isso que vocês têm que levar para a vida de vocês, né? Para a vida profissional de vocês, quando vocês, né, estarem aí no mercado de trabalho. E aqui eu deixei algumas indicações de leitura. Claro, tem muitas, né? Mas eu também sou acadêmica e eu sei como vocês devem ficar ansiosos com leituras. Sei como o carrinho da Amazon deve estar cheio, assim como o meu. Então, eu só deixei aqui as que eu considero mais importantes, tá? Esses livros aqui. Depois vocês vão receber o slide, então vocês vão ter, né, o acesso. Para quem trabalha com primeira infância, esse aqui, ou em sala de aula, ou em clínica, esse primeiro aqui, do 0 aos 3 anos, ele é bem prático, bem interessante. O mundo da criança, para entender melhor sobre desenvolvimento humano e desenvolvimento infantil. E esse aqui de transtornos de aprendizagem, que engloba tudo, assim, sobre transtornos de aprendizagem, tá? Então, para quem quiser se aprofundar, deixei essas indicações, tá? Aqui, né, deixei minhas redes sociais para quem quiser me acompanhar, né, quem quiser aprender mais, vai ser uma honra ter vocês lá comigo, tá bom? E obrigada, né, espero que eu tenha contribuído para a formação de vocês, que tenha sido significante que vocês estarem nessa noite aqui comigo, né, me sinto honrada de vocês estarem aqui, tá bom? E é isso, deixa eu tirar aqui. Bia, maravilhosa. O pessoal pode até ir colocando aqui no chat como é que se sentiu depois dessa noite de tanto aprendizado, qual foi o principal aprendizado, acho que podem ir compartilhando aqui. Eu quero fazer a leitura aqui. Tem duas perguntinhas que eu quero colocar aqui, Bia, para você, mas antes de falar da pergunta em si, a Nayara, ela compartilhou com a gente algo que é bem legal, que retrata muito a realidade de professores, de famílias, de profissionais que trabalham em específico nessa área, né? Por exemplo, ela falou, trabalha em uma PAI e temos a equipe do SUS, com fono, físio, psico, etc. E recebemos uma grande demanda de avaliação, e a maioria seria autistas, mas sem a deficiência intelectual. E realmente temos que ter toda a equipe para essa parte de orientação, mesmo com um aluno que já foi dado laudo, pois a parte da família é complicado, pois nem sempre a aceitação da família. Né? Existe isso mesmo, né? Da família às vezes não aceitar. Tem muitos casos que a gente vê de diagnósticos que são tardios pela resistência da família em levar essa criança, em levar às vezes esse jovem, esse adolescente para fazer essa avaliação.
O Eduardo também comentou, ó, como é importante a palestra. Ele tem um irmão com síndrome de Asperger e, além de todos os trabalhos realizados em casa, essas informações são super importantes para pais, familiares com outros transtornos. Então, a gente vê aqui o pessoal compartilhando, né, aquilo que tem ali, que vivencia e o quanto a gente vê o quanto é importante o papel da família nestes processos, né? A gente precisa acolher muito a família, né? Porque, igual a Paty falou, às vezes a família se recusa, e eu super compreendo, né? Cada família vai ter suas questões de vida, né? Uma realidade de vida, questões muito subjetivas ali que a família às vezes não aceita, por N motivos, né? Não vou ficar indagando a família em relação a isso, por que que ela não aceita, né? Algo que vai muito além. Mas a gente tem que acolher, tem que orientar, né? Por isso que eu falo que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai dar um diagnóstico. Normalmente eu não dou, né? Eu não dou esse diagnóstico. Mas mesmo que eu levante uma hipótese de algo, ou que eu vou comunicar algo para a família ali na minha devolutiva, né? Eu preciso falar isso para ela e também já trazer uma solução, sabe? Eu gosto de já trazer essa solução, essa orientação para acalmar essa mãe, acalmar esse pai. Então, olha, ele está com essa dificuldade, mas fica tranquila, eu vou fazer isso, 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 eu vou orientar a escola, a gente vai fazer esse trabalho. Daqui 2, 3 meses você volta, a gente vai conversar novamente, eu vou te passar umas novas orientações. Então é importante a gente trazer a família para perto, não, né? Não deixar ela sozinha. A mãe sozinha, eu falo mãe porque às vezes a mãe que está mais ali, né? Com a criança, mas a gente acolher de fato, sabe? Não ficar batendo de frente, não ficar exigindo coisas, exigir respostas que a gente não precisa. Então é importante esse acolhimento. A equipe multi, né, igual da PAI, super importante, cada profissional ajudar com a sua área, né? Porque eu não sou a dona do conhecimento, eu não sei da área da Patrícia e eu não sei também de vocês aqui, porque por mais que vocês estejam, né, graduandos, pós-graduandos, cada um de vocês tem um conhecimento que eu não tenho. Então eu sempre falo, né, que todo mundo aqui tem algo para ensinar e todo mundo tem o que aprender. Então eu não sou dona do conhecimento. Então quando eu estou com uma equipe multi, eu vou atuar dentro da minha área. A Patrícia dentro da área dela, a outra dentro da fono, da psicologia. Então, todo mundo vai integrando esses saberes e vai contribuindo para o desenvolvimento da criança. Então, sempre indo juntos, sabe? Caminhando juntos, assim, pensando o bem da criança e da família. Então, isso é muito importante mesmo, assim, essa questão da família. Eu acho que isso até responde um pouco essa pergunta da Letícia, né? O aluno recebeu o diagnóstico tardio, não aceita o tratamento ou auxílio do professor na escola. Como lidar com o aluno para que ele possa desenvolver? Muito, muito relacionado a esse acolhimento mesmo, né, Bia? Às vezes competência socioemocional, sabe? Às vezes, por mais que você está em grupo, pensar em, às vezes, em momentos, eu não sei, né, essa escola, se tem, às vezes, um psicopedagogo escolar, uma psicóloga escolar, se não tiver, tem coordenadora, né, tem diretora, que poderia acolher essa criança, ter esse adolescente, né, ter essa orientação, acolher esse adolescente de modo individual, para não ficar expondo ele também ali na turma, né? Para entender, acolher, fazer, né, esse desenvolvimento dessas habilidades socioemocionais. Então, pensar, às vezes, em dinâmica, projeto que envolva isso, né? Mas também orientar a mãe, né? Teria que entender melhor, porque, né? Como que está a dinâmica familiar, por que ele não aceita, será que ele tem vergonha, né? Será que não seria interessante ele fazer uma terapia para trabalhar esse autoconhecimento com ele, para ele entender melhor isso que está acontecendo com ele saber lidar com esse diagnóstico que ele recebeu, né? A profissional ensinar estratégias para ele lidar com aquela dificuldade, né? Então, às vezes, seria um caminho. O caminho nunca vai ser forçar, né, Bianca? Nunca, de forma alguma, né? O Sandro perguntou algo, eu acho legal que as perguntas estão ligadas às coisas que você vai falando, isso é ótimo. Professora, como lidar com crianças com diagnóstico tardio, aquelas crianças que não foram tratadas e chegam à fase do ensino fundamental, o fundamental final, né, o ensino fundamental 2 ou ensino médio? E daí até a Raquel, ela fala, né, do analfabetismo funcional, se é um transtorno de aprendizagem,
Vou falar essas duas perguntas juntas porque a gente chega em crianças maiores, né? Como que você vê, Bia? Existe, né, esse lidar? Eu acho que a gente volta mais uma vez ao acolhimento, né? Acho que você respondeu essa na sua fala anterior. E se você puder responder essa, né, do analfabetismo funcional, se é um transtorno de aprendizagem, se né, enfim. Essa nomenclatura eu nunca ouvi falar no subtipo de transtorno, tá? Porque a gente entende por analfabetismo a pessoa que não teve acesso à alfabetização, né? Então, penso que para esse adulto, né? Igual eu falei para vocês, que meu primeiro paciente foi um adulto, lembra que eu comentei com vocês? E foi um adulto que recebeu um diagnóstico de dislexia. E ele recebeu um diagnóstico de dislexia, sendo que ele nem foi alfabetizado. Então, assim, não faz muito sentido, sabe? Ele não foi alfabetizado, enfim, a gente avaliando todo o desenvolvimento dele, o histórico de vida dele, familiar. Então, ele não teve a chance de ser alfabetizado, ele não teve a chance de entrar nesse processo de escolarização para a gente ver se ele tem dificuldade ou não. E aí ele já foi diagnosticado, então ele carregava isso, tipo, por toda a sua vida ele carregou isso. E aí ele foi buscar avaliação. Para quê? Porque ele estava com filho e ele queria poder ler para o filho, queria poder ensinar o filho, né? E aí ele procurou. E aí o encaminhamento foi ele buscar se alfabetizar, né? E aí hoje a gente tem, né, esses supletivos, né? Tem me fugiu o nome agora, Paty. Educação de jovens e adultos, né? O Isso, que poderia proporcionar isso para ele. Aí, se lá, com certeza ele ia ter dificuldade, né, gente? A gente não pode comparar, igual eu falei para vocês, a questão cerebral, uma criança aprender a ler e escrever e um adulto aprender a ler e escrever. É a mesma coisa a gente for aprender inglês. É mais fácil uma criança aprender inglês do que eu, Bianca, né? Uma criança com certeza vai aprender mais rápido, porque ela tem facilidade, né? Para aprender. Então, claro, ele vai ter as suas dificuldades, mas ele precisa se deparar com aquilo, estar inserido no processo de alfabetização para a gente ver a evolução dele, para ver como que ele vai adquirir essas habilidades de leitura e escrita. Então, esse termo eu nunca ouvi falar, tá? Dentro do transtorno. Não sei se a Paty já ouviu, mas eu não. Dentro do transtorno, não. A outra era das crianças que não foram diagnosticadas, né? O diagnóstico tardio. As maiores estão ali nas séries finais do fundamental e até mesmo ensino médio. Isso e também, muitas vezes, no próprio ensino superior, a gente também tem. Alunos de graduação. Agora, na psicologia, eu não sei de ninguém. Mas na pedagogia eu tinha colegas que tinham alguns transtornos, né? E a gente vai se deparar com isso, né? Que a pessoa vai tendo dificuldade, enfim. Mas assim, a conduta vai ser diferente. Às vezes, uma adolescente ele vai precisar de frequência maior de profissionais, né? E eu falo que às vezes é mais difícil também, porque se a gente pega um adolescente, tem as questões hormonais envolvidas, as questões fisiológicas, a gente tem que se atentar também, né? Comportamental. Então, por isso que é importante a gente ter essa compreensão sobre a adolescência, entender como a família está lidando com isso também, né? Esse autoconhecimento, então, com o adolescente, é importante trabalhar esse autoconhecimento, como ele se vê, né? Não expor, né? Lembra que eu falei para não expor as crianças que têm diagnóstico tardio também, né? Imagina eu expor meu aluno com 15 anos que ele está lendo ruim, né? Vou traumatizar o meu aluno, né? Então, a conduta, assim, é de fazer o tratamento que tem que fazer, a escola vai precisar ser orientada, às vezes provas mais adaptadas, né? Porque tem essa demanda, essa exigência maior de tarefas, né? De provas, simulados, como fala? Escrita, como fala? Redação? Redação, né? Então, nessa fase ali do ensino médio, o indivíduo vai estar mais, né, mais diante disso, dessas questões. Então, às vezes, a escola tem uma adaptação, adaptar as provas, adaptar simulado, né? Enfim, ter uma pessoa para ler para esse adolescente, pensar nessas situações, né?
não colocar ele diante dessas dificuldades que ele tem, né? Para realmente que ele aprenda, né? Igual eu mostrei para vocês da pirâmide. Então, pensar em formas para que esse adolescente que tem esse diagnóstico tardio lide melhor com isso e aprenda, né? Mas assim, não tem também um jeito diferente. É tratar, é fazer o tratamento. O transtorno ele não tem cura, mas ele tem tratamento, né? Claro, quanto antes a criança receber o diagnóstico, melhor. Mas também, se na fase adulta ela receber, que bom que ela recebeu, né? Assim, às vezes o adulto também fica tranquilo com aquela dificuldade que ele tem, ele sabe que é um transtorno, né? Às vezes ele nunca entendeu o que estava acontecendo, né? Exatamente, ou sentia culpado, né? Que, tipo, tira às vezes, né, uma carga, assim, um peso das costas da pessoa. Sim. Bia, isso, a última pergunta, né, que eu separei aqui, que a Rita colocou, tem a ver com isso que você falou também, ó, ela pergunta, com alunos adolescentes, pré-adolescentes, que geralmente têm as suas emoções alteradas com mais facilidade, que a gente sabe que tem a questão hormonal, emocional e tudo mais, né? Como podemos tentar evitar que isso dificulte a aprendizagem, né? As questões que não tem como se diz, tirar da vida dos jovens, né? Dos adolescentes e pré-adolescentes. Existe algum caminho que o professor, principalmente, para lidar? Eu acredito que vai ser muito do acolhimento, disso que você já falou, das né? habilidades socioemocionais, né? Eu falo de habilidades socioemocionais porque é algo muito importante. Agora, na psicologia, eu estou fazendo estágio na área escolar, né? E aí lá a gente pensa em projetos e é bem essa idade, assim, adolescentes, né? Estão no nono, primeiro, segundo ano. Então já está nessa fase da adolescência. E aí são, às vezes, a queixa é comportamento, agressividade, habilidades sociais, né? Dentro de habilidades sociais, a gente entra ali a questão de não respeitar, não ter empatia, né? Enfim, e aí a gente pensa em projetos, em dinâmicas. Então, eu, enquanto professor, pensar em vivências, às vezes, né? Às vezes sair daquilo tradicional, sabe? Pensar em um projeto, dinâmica, algo que também atraia esses adolescentes, sabe? Que saia ali um pouco da zona de conforto deles, para que eles entendam o outro também, né? Entender o que o amigo gosta, o que não gosta. Até nesse estágio a gente fez uma dinâmica, né? Que foi bem legal, e a queixa dos professores era bem essa, de comportamento, agressividade, falta de empatia. E aí a gente fez uma dinâmica onde cada aluno, né, ele precisava falar uma coisa que ele não gosta e uma coisa que ele gostava, né? Enfim, não foi só isso, foi várias coisas, mas assim, foi bom para os alunos perceber também o outro, né? Olha, meu amigo não gosta, né? Eu não sabia disso. Ou perceber o que eu gosto, o que eu não gosto, pensar no outro, né? Que o outro também tem sentimento. Enfim, então é mais essas competências socioemocionais, porque nessa idade também os hormônios estão aflorados, né? Então passa com modificações socioemocionais também. Então a gente precisa ter essa conduta, orientar os pais, se necessário, encaminhar para terapia. Eu sempre falo para os meus alunos e alunos na pedagogia e em outros cursos de licenciatura também. Uma coisa que a gente precisa compreender é que o papel do professor mudou muito hoje na sala de aula, né? Independente da etapa em que a gente atue. E é desafiador para todos nós. Sim. Hoje eu atuo somente no ensino superior, né? Na graduação e formação continuada de professores. É um desafio também lidar com o público adulto. A gente É um vai sempre desafio. estudando, né? Então, a gente vai Sempre. estudando, a gente vai se adaptando, a gente vai desenvolvendo, trabalhando as nossas dificuldades também, porque o professor, ele também tem as suas dificuldades, às vezes, de relacionamento, de aprendizagem, de uma série de coisas, né? Então, assim, é reconhecer essa mudança e buscar sempre Exato. aprender e tudo mais. Exatamente, isso mesmo. Tá bom, olha, a gente ficaria aqui com você, na casa cheia, na sala cheia, mas assim, Bia, assim, a gente está caminhando aqui já para o final deste mini curso. Eu quero muito, mais uma vez, aqui agradecer a tua disponibilidade, a tua presença. Eu tenho certeza que todo mundo aqui aprendeu algo novo aqui com você essa noite. E você sabe que eu sou tua fã, que eu admiro teu trabalho. E aqui foi uma oportunidade muito, assim, muito valiosa para mim também, enquanto profissional de educação, enquanto professora e formadora de pedagogos, e para todos nós que estamos aqui.
tá? Então, eu quero agradecer mais uma vez por você ter cedido esse tempo teu na tua agenda, na tua vida, para contribuir aqui com a gente, enriquecer a nossa noite e o nosso aprendizado. Imagina, eu que agradeço, tá? Pessoal, muito obrigada, né, por vocês estarem aqui. Vocês poderiam estar fazendo outra coisa, poderia estar, né, fazendo N coisas, mas vocês escolheram estar aqui por algum motivo, né? Então, muito obrigada por vocês estarem aqui, né? Paty, obrigada novamente e fico à disposição, tá bom? Tá bom, nós que agradecemos. E para o pessoal que está aqui, eu tenho um recadinho que é para ficar atenta à programação completa do nosso ciclo. Amanhã a gente tem uma noite bem legal, né, na quinta-feira, com uma mesa redonda que a gente vai falar sobre a importância da publicação científica. Vai ser transmitido pelo YouTube. E na sexta-feira a gente tem 2 palestras no encerramento do nosso evento. E para acessar a programação completa, vocês sabem que é só acessar o site, mas o pessoal está recebendo por e-mail também, né, que fizeram a inscrição. Então, a minha gratidão a todos e todas aqui, a Bianca, todos vocês. Nós ficamos com a sala cheia e ficamos bem felizes com a noite de hoje. Tá bom? Muito obrigado mesmo. Obrigada, E que gente. seja uma semana de muito aprendizado daqui para frente. Tchau, tchau para Bons vocês, estudos para gente. vocês. Tchau. Obrigada.